Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, eu sou a Débora Rodrigues. Nós estamos aqui juntos novamente no canal Juntos Somos Mais, e este canal onde nós trazemos aí para vocês a respeito das famílias, lutamos, buscamos pela restauração das nossas famílias, o cuidado com a nossa fé, e hoje para trazer para vocês aí um assunto, né, um tanto quanto polêmico, um tanto quanto difícil, mas que é necessário ser falado. Infelizmente, a maioria das pessoas tem se calado por medo, por não concordar ou por muitos outros motivos. E aqui eu estou trazendo para vocês algo que está firmado no Catecismo da Igreja Católica. Nós somos um grupo onde a gente busca essa unidade entre católicos e evangélicos, né, entre nós cristãos, mas hoje falando muito diretamente para os católicos, mas se você é evangélico, ouça o vídeo até o final, permaneça aqui conosco, eu tenho certeza que isso também vai poder estar te orientando, te ajudando. Compartilhe o vídeo, se você concorda, né? Deixa aqui para mim nos comentários se você não concorda também. E com todo o respeito do meu coração, quero gravar esse áudio aqui hoje para vocês. E eu peço para vocês, meus irmãos católicos, vamos compartilhar, vamos mandar para os grupos da igreja, vamos mandar para os nossos familiares, vamos nos levantar, porque o Senhor pede que nós nos levantemos em favor da verdadeira Igreja Católica, que hoje a gente percebe que existe sim já uma divisão dentro da Igreja, a ala mais conservadora já vem pedindo aí pra gente há bastante tempo, para que ficamos atentos, mas infelizmente é uma pequena minoria. Eu sei que esse vídeo vai desagradar muitas pessoas, mas eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor pede para que eu possa falar. E isso mesmo, né? Vamos falar aí a respeito do primeiro casamento, né? Casamento aí entre aspas, gays, que aconteceu dentro da Igreja Católica, aonde nós temos visto aí uma verdadeira afronta por parte dessa classe, né, por parte desse movimento que insiste em estar profanando a nossa fé. Por que que eu falo assim, amados? Porque se a Igreja Católica existe uma doutrina, existe um direcionamento, a pessoa que vai estar dentro da igreja, ela precisa concordar. Ela não é obrigada a estar dentro da igreja. Ninguém põe uma faca no seu pescoço e obriga você a ser católico. Mas se você está, você tem que seguir aquela doutrina. Assim como numa igreja evangélica, assim como quem opta por participar do candomblé, assim como quem opta por participar do espiritismo, existem direcionamentos, existem regras, existem princípios que a pessoa que está ali, ela precisa estar de acordo, senão ela sai, né? As pessoas não são obrigadas. E o que eu não entendo é essa insistência dessas pessoas de quererem serem aceitas dentro da Igreja Católica, sendo que não concordam com aquilo que a igreja fala, entende? Então, por isso, é muito importante nós termos o conhecimento e termos o esclarecimento e o direcionamento do próprio Espírito Santo e do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2357, vem dizer para nós assim, que são desordenadas e contrárias à ação natural. Esses atos homossexuais, eles são fechados à vida e em caso algum podem ser aprovados, em caso algum. E ele vem discorrendo outras coisas, tá no parágrafo 2357. Então, aqui está deixando claro para a gente que essa ação do homossexualismo, ela é totalmente contrária à Igreja Católica. E aí, há uma semana mais ou menos, lá aconteceu este primeiro casamento gay, foi noticiado por dois homens, né, lá na Itália, o cardeal Seiu, se eu não me engano, né, ali da diocese dele, né, esse cardeal que ele tem sido bem polêmico, né, ele tem muitas vezes se omitido com relação ao catecismo da Igreja Católica nesse assunto, e ele na diocese dele aconteceu este casamento. Quando foi questionado pela essa parte da igreja que, né, conhece a palavra, que tem estudado e que tem se levantado a favor da igreja, eles voltaram atrás e disseram que não houve casamento, que foi apenas uma bênção que foi dada ali para aquele casal. Mas as fotos, as filmagens mostram claramente os dois homens diante do altar, o padre ali celebrando. Então, isso não pode acontecer, nós não podemos aceitar que essas coisas aconteçam dentro da nossa igreja católica. Por quê? Porque vai contra aquilo que a igreja nos ensina. Há muitos anos a igreja nos ensina. Nós temos aí como a base da nossa fé a Sagrada Escritura, e isso a gente também vê lá no livro de Levíticos, né? E também
o catecismo da Igreja Católica. Então, aqui não é questão de homofobia, porque as pessoas se levantam e falam, todo mundo que fala contra a homossexualidade ele está sendo homofóbico. Não, homofobia seria se eu estimulasse a violência contra os homossexuais, homofobia seria se eu dissesse que eles não têm direitos civis, homofobia seria se eu dissesse que eles não têm direito a emprego, direito a estudar, a direito a ir e vir, de estar com seus parceiros em locais públicos. Isso sim seria homofobia, mas de forma alguma, quem é cristão, quem é católico de verdade, se levanta desta forma. Nós só queremos, da mesma forma que eles lutam pelo respeito e lutam para ser aceito, nós queremos que a nossa fé, ela também seja aceita e seja respeitada. Como que ela vai ser respeitada? Você tem direito de ser gay, lésbica, ok, tudo bem, você pode viver a sua vida da forma que você quiser, mas você não tem o direito de impor isso para uma família católica, por exemplo, de estar dentro da Santa Missa com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e ter ali um casal homossexual de mãos dadas, se abraçando. Não, de forma alguma. Precisamos que da mesma forma que eles lutam pelo respeito, que eles respeitem também o nosso modelo de família, o nosso modelo de ver as coisas, porque é pautado segundo o catecismo da Igreja Católica. Não concorda? Então não permaneça dentro da igreja. Mas infelizmente, por isso que eu estou falando aqui diretamente para católicos, e eu quero que vocês divulguem, porque pouquíssimos padres, pouquíssimos bispos têm tido coragem de se levantar e falar, olha, nós não concordamos, isso está contra o que a igreja fala. O jesuíta James Martins, né, ele trabalha dentro do Vaticano, porque nós vemos já essa infiltração dentro do Vaticano, dentro das grandes organizações católicas. Ele disse assim, ele deu uma declaração que foi, né, diz que o orgulho gay e o Sagrado Coração de Jesus são complementares. Ele pegou esse mês do Sagrado Coração de Jesus, algo que é tão precioso para nós, devotos do Sagrado Coração da Igreja Católica, e comparou. Disse que eles são complementares. Como que a gente pode ouvir uma barbaridade dessa e se calar? Só que ninguém se levanta para falar, os bispos, os padres não se levantam para falar, a grande maioria, por quê? Porque não querem contrariar, porque não querem se posicionar. Está errado, porque nós estamos vivendo uma época como de João Batista. João Batista, ele perdeu a cabeça, ele morreu, mas ele não voltou atrás naquilo que ele tinha falado. Ele não voltou atrás e disse, olha, tá tudo bem, pode ficar aí casado, amaziado com a sua cunhada. Não. Ele preferiu perder a cabeça, ele preferiu morrer por este evangelho. E aí eu me questiono. Tantas autoridades, grandes santos da Igreja Católica perderam a vida, morreram afirmando esta verdade, para que agora os modernistas, as pessoas moderninhas vêm querer dizer ao contrário. Tanto sangue derramado pela igreja, tanto sangue derramado pela verdade da igreja, para que hoje uma pequena maioria, ou minoria, queira distorcer tudo aquilo que a igreja nos ensinou ao longo de séculos. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ser omissos nessa situação. Vimos também agora lá nos Estados Unidos várias escolas jesuítas, né, colocando bandeiras lá do orgulho LGBTQI+, e igrejas católicas. Mas um bispo muito corajoso dos Estados Unidos, eu não me lembro agora aqui o nome dele, mas ele baixou um decreto dizendo que essas escolas jesuítas que têm feito este levantamento do orgulho gay e tudo isso, já não podem mais ser consideradas como igrejas católicas. Ele está enfrentando aí, como se diz hoje na atualidade, um cancelamento, várias pessoas se levantando contra. Por quê? Porque não se pode mais dizer a verdade. E aqui não estou dizendo que devam se ensinar, que deve maltratar quem é homossexual, não, de forma alguma. Respeitar sim, mas concordar é diferente. Então, se eu tenho que respeitar que eles são homossexuais, por que eles não respeitam o meu ponto de vista de que eu sou contrária? Por que não respeitam? Olha, eu não concordo com o seu ponto de vista, né, contrário à homossexualidade, mas eu não concordo, mas eu respeito. Então, ok, vamos ter um diálogo, vai existir o respeito de ambas as partes. Só que hoje, infelizmente, isso não acontece. Eles cobram respeito ao todo tempo, eles exigem que se respeite ao todo tempo, mas não querem nos respeitar. E aí a gente vê, né, como brilhantemente o padre José Augusto da Canção Nova se levantou em defesa da igreja e disse, né, eu estou preparado para morrer se for preciso, eu estou preparado para ser processado se for preciso, mas eu não irei fazer casamentos homossexuais. Porque se a pessoa não acredita no sacramento, se ela não acredita naquilo que a igreja está falando, por que essa insistência em querer fazer as coisas dessa forma? Isso não parece uma afronta? Isso não soa mais como
um embate de querer provar alguma coisa para a sociedade do que propriamente acreditar naquilo ali. E aí o padre José Augusto brilhantemente disse que todos nós devemos viver o sacrifício, as renúncias, todos nós precisamos. Se a pessoa ela tem uma tendência homossexual, a prática homossexual, se ela nasceu assim, se ela é assim, ok, ela é bem-vinda na igreja, desde que viva o celibato, vive a castidade. Ah, mas é difícil demais. Sim, quem disse que seria fácil? Para o padre, para o sacerdote, é difícil ele viver a castidade também, viver o celibato. Para um homem e uma mulher que são casados, é difícil também eles não cometer adultério e viver uma vida tendo intimidade sexual apenas com seu cônjuge. Então, requer sacrifício, requer renúncia. Então, para os gays, para os homossexuais, para as lésbicas, isso também será difícil. Mas a igreja nos convida a viver de renúncias, porque na Bíblia não diz que seria fácil. E nós temos experimentado e vivendo muito isso, as dificuldades do dia a dia, oferecendo como sacrifícios. E você pode questionar, mas tem padres que têm relação sexual escondido, tem padres gays, tem... Sim, tem, não estou dizendo aqui que somos santos, não, existe muita coisa errada, inclusive dentro da igreja, mas é por isso que nós precisamos, como leigos, que conhecemos a verdade, ou como consagrados que também conhecem a verdade, se levantar para dizer não. Não é porque ele é padre que ele está fazendo, está certo, está errado, e nós precisamos defender a verdadeira igreja, precisamos defender aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque senão, se nós pegamos a estrada do caminho mais fácil, a porta larga, então vamos lá, os padres se casam, acabou o problema. Né? Os casados, então, agora, né, vão ter aí casamentos abertos, modernos, formando aí os trisais. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né, dos trisais agora, né? São um casal de 3 pessoas. Os gays, a igreja abençoa ali a união deles e tá tudo certo, alivia-se a consciência. Gente, é onde nós vamos parar. Essa é a porta aberta, é a porta larga que o mundo tem nos oferecido. Mas nós precisamos dizer não, nós precisamos dizer, e não é só os homossexuais que têm que viver a radicalidade da fé e dizer não vou pecar, é preferível morrer do que pecar. Todos nós somos convidados a viver assim. A pessoa, às vezes, que ainda jovem, se separa do marido, ela recebeu o sacramento do matrimônio e ela dói na sua carne, ela sofre, mas ela diz, por amor a Deus eu vou permanecer sozinha, porque por amor a Jesus eu permaneço sozinha. Da mesma forma que o sacerdote, por amor a Jesus, ele faz esse voto de celibato. Por amor a Jesus, um casal que às vezes enfrenta uma dificuldade durante seu matrimônio, eles decidem se perdoar, eles decidem continuar, perseverar por amor a Jesus. Nós não podemos buscar as coisas fáceis deste mundo. Já dizia lá na profecia de Nossa Senhora de Anguera, em uma das profecias dela, dizia assim que o sagrado seria lançado fora e haveria uma grande confusão na igreja. Nós já estamos vivendo esse tempo de grande confusão dentro da igreja, pessoas que atacam o Papa, pessoas que discordam, pessoas que concordam, pessoas que... E aqui eu estou falando com amor para você, às vezes você tem na sua família homossexuais, às vezes você tem um filho que é homossexual, e não estou dizendo para você colocar para fora, para judiar, para bater, para espancar, não, o amor ele precisa prevalecer, o respeito ele precisa prevalecer, mas é ter coragem de dizer a verdade. Se te perguntar, dizer a verdade, eu não concordo, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Então, nós precisamos sim cuidar dos nossos jovens, precisamos cuidar das nossas famílias. E aí vem um monte de gente nos atacar, inclusive aqui nos comentários. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para dizer a verdade que o Senhor tem nos dito. E as pessoas falam assim: isso que você está falando é homofobia. Não é homofobia. Aqui eu estou dizendo de acordo com a palavra de Deus. E a cristofobia, então? Então, vou dizer para vocês, isso aqui é cristofobia, o que as pessoas se levantam dizendo contra. Aqui eu estou dizendo para vocês que o amor, o respeito precisa prevalecer, mas a verdade precisa prevalecer. A verdade, ela liberta. E aí nós precisamos ter coragem de nos unirmos como cristãos, como católicos, para dizer, nós não vamos aceitar essa bagunça dentro da nossa igreja. Como o Papa Bento XVI, se eu não me engano, o Papa Bento XVI já dizia, mesmo que voltemos a ser apenas 12 na igreja, mas são 12 que vão viver a radicalidade do evangelho, são 12 que vão voltar a caminhar juntamente com Jesus, verdadeiramente. E aqui eu quero que fique essa reflexão.
Não é julgamento. Se você tem um parente, eu tenho pessoas que eu amo, pessoas que são meus amigos, que vivem a prática da homossexualidade. E a gente conversa, a gente se respeita. Mas se chega para mim e pergunta, Débora, o que a Bíblia diz? Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Agora, enquanto eu converso, às vezes a gente toma um café junto, às vezes a gente está junto, isso não quer dizer que eu concorde. Isso quer dizer que eu respeito a sua decisão. E você precisa respeitar a minha de ser cristã e de não achar que está certo de acordo com a palavra de Deus. O que eu quero pedir para vocês é esse bom senso. Gente, a gente vê a história do Clodovil, este homem que ele foi homossexual durante praticamente toda a sua vida, mas nunca se envolveu em escândalos. Se você for fazer uma pesquisa aí, todas as entrevistas dele ele vai falar quando ele trata desse assunto, né, a questão do, da preservação, de não querer chamar a atenção a todo custo. Ele mesmo várias vezes falou, olha, eu não concordo com essa questão de quererem casar dentro da igreja católica, precisam se respeitar, precisa não forçar essa situação. Então, Clodovil é uma pessoa assim, incrível, que sempre soube respeitar os espaços das outras pessoas, assim como ele queria ser respeitado. Assim como ele queria ser respeitado. Então, nós precisamos que hoje as pessoas sejam conscientizadas de que a Igreja Católica não é essa baderna, não é essa bagunça. Nós precisamos nos levantar e dizer não. O catecismo da Igreja Católica, ele é claro, ele está dizendo, não podemos aceitar esse tipo de bagunça. E até quando você vai se calar? Até quando o sacerdote da sua paróquia vai se calar? Até quando as pessoas das pastorais da família vão achar a coisa mais linda e vamos começar aí uma movimentação para aceitar, para aprovar tudo isso? Não, não é isso. O cristianismo não é isso. O cristianismo verdadeiro é aquele que dói na sua carne, é aquele que às vezes você vai perder a vida, mas você vai dizer a verdade, você vai ganhar o céu. Então, comece agora esse movimento, mande para o seu pároco, mande para a pastoral da família, mande para os seus grupos de orações e fala, vamos nos manifestar nas redes sociais, vamos nos manifestar na nossa igreja, dizer, respeitar sim, mas apoiar, aprovar e aceitar dentro da nossa igreja católica essa baderna, não. Temos visto na Alemanha esse racha da igreja, onde os bispos, os padres colocam as bandeiras no altar do Senhor Jesus. As pessoas estão fazendo brincadeira. Vai ler lá na palavra, lá em Sodoma e Gomorra. Ló foi avisado de que aquela cidade seria destruída, porque o grande pecado daquele lugar, o grande pecado daquela cidade era o pecado da homossexualidade, e Deus destruiu toda a cidade, não sobrou nada. Gente, nós queremos ser destruídos como Sodoma e Gomorra, nós queremos que as nossas famílias sejam destruídas, estamos brincando com o nosso Deus. A Bíblia ela não muda para me agradar. Eu posso um dia estar na situação de viver um grande pecado, posso, mas vai continuar sendo pecado, independente de eu viver ele ou não. Eu preciso dizer, ter a coragem de dizer, não, eu vivo, se eu sou cristã, se eu sou católica, eu preciso dizer, não, eu sou católica, eu estou fazendo um grande pecado, mas continua sendo pecado. A Bíblia não muda de acordo com a minha conveniência, a Bíblia não muda de acordo com aquilo que eu quero ou deixo de fazer. Tendências homossexuais, desejos homossexuais, muitas pessoas têm, igual eu escuto. Ah, tem muito homem casado, muita mulher casada que vive essas práticas e tem essa tendência. Ok, mas a partir do momento que eles renunciam a essa prática, eles dizem para o Senhor, Senhor, eu prefiro morrer do que a pecar. A pessoa volta à comunhão com o Senhor, a pessoa volta em comunhão com Deus, porque é isso que o Senhor nos pede. Muitas vezes matar o nosso desejo carnal, matar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Você é obrigado? Não, você não é obrigado, mas então não se diga católico. Então não se diz cristão, não se diz, ah, eu estou dentro da igreja católica, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Não, rasgue a sua Bíblia, saia da igreja católica, tenha dignidade de dizer, funde uma igreja para você se você quer viver assim, mas não se diga católico. Vá ler o catecismo da igreja católica, vai ler as Sagradas Escrituras, toma vergonha na sua cara, meu amado, minha amada, não envergonhe a nossa igreja. Você tem o direito, você é livre, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você não tem direito de querer nos obrigar a aceitar e a falar assim, não, a palavra está errada, você está certo. Não, não tem. Não tem. E eu estou dizendo aqui para vocês, como católica, batizada na Igreja Católica Apostólica Romana, crismada. Não sou dona da verdade, mas a Bíblia é.
A palavra de Deus é a verdade e a palavra condena essas práticas, não o pecador. Mas toma cuidado, porque a Bíblia condena o pecado, não o pecador. Quem vai para o inferno é o pecador, não é o pecado dela, não. Vai tudo junto. Então toma cuidado, meu amado, minha amada, para que amanhã ou depois, se Jesus voltar, se o Senhor voltar, você não seja lançado no lago de enxofre, para que você não seja ali naquele lago de fogo e de enxofre a sua eternidade vivendo. Eu posso ir, posso, tem todo tipo de pecado, é mentira, é roubo, é isso. Tá, pecado é pecado, mas aqui no momento nós estamos falando de homossexualidade. Não venha me acusar, ah, santa. Não, não sou santa, mas estou caminhando. E eu espero que você caminhe também, meu amado, minha amada. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você ama, é para o seu bem essa situação. Salve Maria Imaculada, peça a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos e tenha certeza, você vai vencer, você vai conseguir amar ainda mais a Igreja Católica a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você estuda. Deus te abençoe.